Olá, eu sou a Letícia Ferreira do canal Hello Scrapbook e hoje venho-vos mostrar esta coleção da Cora Projects desenhada especialmente para a fase da fadinha dos dentes. Pois é verdade. Temos uma coleção desenhada e pensada para a fase da fadinha dos dentes. Tu que és mãe, madrinha, avó e fazes artesanato, tens aqui uma coleção super gira para fazeres um projeto para a perda dos dentinhos do teu filho, do teu afilhado, da tua neta, do teu neto, ou inclusive para fazeres projetos para venderes aos teus clientes. Então, eu vou começar aqui pela coisa mais engraçada da coleção, ou uma das coisas mais engraçadas da coleção, que são os certificados e os justificantes das perdas dos dentinhos. Então, este pacotinho traz nada mais, nada menos que 10 certificados para entregarmos ao Ratoncito Pérez, ou à fadinha dos dentes, e este certificado vocês têm que depois preencher, vocês ou as mães, ou os responsáveis pela criança, têm que preencher para depois, portanto, quando o Ratoncito Pérez leva o dente, vai deixar um certificado ao menino que perdeu o dente, ou à menina que perdeu o dente, como prova em como esteve presente a levantar o dentinho e a dar o certificado, portanto, como se fosse o prémio da consolação. Então, aqui vocês têm que preencher com o nome da criança, a idade e a data em que deixou o dentinho debaixo da almofada. Depois têm que preencher se estava um dentinho muito limpinho, limpo, ou se pode melhorar a escovagem. Marcam aqui o dentinho que caiu. E aqui escrevem qual é a compensação que o Ratinho Pérez vai deixar de prenda debaixo da almofada. E parece-me realmente uma ideia genial. Para além disso, traz também 2 justificantes de dentes perdidos. Imaginem que a criança a comer perdeu um dentinho, pronto, engoliu sem querer, não é? Que acontece. Vocês aqui escrevem para deixarem ao Ratoncito Pérez, ou à fadinha dos dentes, explicando que não têm dentinho para entregar porque esse dentinho foi perdido. E então aqui vão preencher com estimado Sr. Pérez, eu, por exemplo, Letícia Ferreira, como mãe do menino Dinis Rocha, por exemplo, justifico que lhe caiu um dentinho no dia tal, de tal, de tal, mas não o encontramos. Esperamos que você possa recuperá-lo a tempo. Cumprimentos, e depois assinamos aqui. E deixamos debaixo da almofada em vez do dentinho para justificar que não temos um dentinho para deixar debaixo da almofada. Parece-me absolutamente incrível. Agora, vou começar aqui pela parte dos papéis, que é aquilo que eu sei que vocês mais gostam de ver, eu inclusive, e tenho que vos dizer que este kit é super, super completo. O kit traz não só 16 papéis estampados dos dois lados, mas também traz uma folha de tags para cortarem, traz 2 folhas de die cuts para cortarem, cheinhas de ilustrações maravilhosas, traz também uma folhinha de certificados e de um justificante, e traz uma folhinha extra com várias frases e com números também para depois vocês poderem decorar o projeto ou com datas, ou com, por exemplo, foi o dentinho número 1 ou o dentinho número 2 que caiu. Pronto, depois vocês utilizam da forma que mais gostarem de organizar. Então, vou começar aqui pela capa da coleção, porque aqui vocês têm elementos que podem aproveitar e cortar. Por exemplo, o Ratinho Pérez, vocês podem cortá-lo, e podem cortar também as bandeirolas para fazerem decorações na capa do álbum ou nas páginas interiores. Depois, cada uma destas ilustrações vocês também podem cortar, por exemplo, esta aqui ou esta, e utilizarem com mini tags pequeninas dentro do álbum, ou utilizarem como suporte para depois encaixarem um postal para deixar fotos, ou para segurarem uma tag, para fazerem mini bolsos. Portanto, podem utilizar inclusive, se cortarem assim ao alto, podem utilizar como fundo de fotografia, também fica giro. Pronto, mas ao virar a página, nós já temos aqui montes de imagens para cortar. Reparem nas ilustrações, super fofinhas. Aqui temos a menina, temos as portinhas do Ratoncito, temos moedas, tags com dentinhos, temos as fadinhas, super lindas.
Temos bandeirolas, temos corações, estrelinhas, dentinhos, os ratinhos, os presentes. Reparem, tem aqui imensas ilustrações para vocês recortarem e utilizarem depois nas decorações. Estes papéis, como eu já tinha dito, são papéis estampados dos dois lados, mas não fiquem com pena de cortarem um deles, porque eu também trouxe os papéis que são vendidos à unidade, por acaso de vocês não conseguirem escolher um deles. Por exemplo, este de um lado tem uma menina e do outro tem um menino. Este é fácil porque vocês escolhem um ou outro dependendo de para quem é o álbum. Mas, por exemplo, este aqui é super giro deste lado, mas deste lado é um básico que fica sempre bem para intercalar com outros, por isso sei que estes papéis geralmente dão muita pena de cortar, especialmente quando as ilustrações são giras dos dois lados. E este ainda por cima é giro em todos os papéis, portanto aqui temos um dilema bem grande. Ou fazem um álbum com uma espinha que utilizem diretamente o papel na estrutura, ou então se quiserem fazer estruturas com bolsos e assim, têm sempre os papéis vendidos à unidade para poderem depois estarem mais tranquilas na hora da criação, para não terem que escolher qual é que vão cortar, que parte é que vão cortar. E aqui começam as folhas extra. Portanto, mais uma folha de die cuts para cortarem. Aqui têm mais como protagonistas os ratinhos e as fadinhas, mas também têm 3 casinhas. Depois temos aqui outra de frases. Tem muitas. Por exemplo, a dormir, o Pérez tem que vir. Por exemplo, o ratoncito Pérez visitou-me e trouxe-me um chocolate, por exemplo. Portanto, têm várias frases giras para depois também acabarem por documentar de forma escrita aquele episódio da perda daquele dentinho. E depois têm vários números que vocês podem utilizar para identificar o número de dentinhos. Por exemplo, numa página vão dedicar ao dentinho número 1 que caiu. Na página seguinte vão dedicar ao dentinho número 2 que caiu. E por aí fora. Portanto, podem utilizar para documentar assim. Depois temos então mais uma folhinha de certificados. Traz 5 certificados e traz um justificante de dente perdido. E depois temos o das tags, que é maravilhoso também. Traz imensas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tags de vários tamanhos. Estas são de 2 por 4, estas são de 3 por 6 e estas são do mesmo tamanho das de cima, portanto de 2 por 3. E são super lindas, olhem esta com os dentinhos em baixo, super giras. Depois temos esta que é das minhas favoritas, que tem o marco do correio, tem este com o certificado do dentinho, tem este das moedinhas. E a parte de trás tem assim mais, ou seja, aqui para vocês colocarem nos bolsos e atrás para escreverem, para documentarem alguma história engraçada ou marcante que esteja por trás da perda daquele dentinho. Sei lá, por exemplo, imaginem que vocês estavam em viagem e o dentinho caiu. Portanto, vocês podem depois escrever atrás um bocadinho o resumo da história desse dentinho, não é? A data em que caiu, o onde é que caiu, e documentam assim de uma forma muito engraçada. Pronto. Para além deste kit que traz os 16 papéis e mais aqueles 4 extra, também temos os papéis básicos.
E os papéis básicos, portanto, são estampados dos dois lados. São estampados dos dois lados e estava a confirmar e é verdade mesmo. São 6 papéis básicos, mas ainda traz este extra, que é de raias, a imitar veios de madeira, super lindo, assim num tom asalmonado. A coleção é perfeitamente usável tanto para menino como para menina, portanto é uma coleção unissex e, portanto, os tons que ela tem são também unissex. De um lado, os papéis básicos são neste estilo aquarela e do outro lado eles fazem este efeito de veios de madeira super natural e super giros. Agora passamos para os chipboards. Os chipboards são adornos que vocês podem pintar, aplicar embossing, usar assim ao natural, que nos ajudam a decorar não só as capas dos projetos, como caixinhas, como artesanato em geral, por assim dizer, que lhe dão assim um ar muito, muito cuidado e muito especial ao mesmo tempo. Então, eu trouxe todos os chipboards da coleção e um deles é este, que é o título Ratoncito Pérez. Depois trouxe também as fadinhas, que são estas lindinhas daqui, muito fofinhas. Trouxe também as orquídeas, os raminhos de orquídeas. Os galhos das árvores, para vocês fazerem uma brincadeira assim num canto do álbum, sabem, assim com os raminhos a sair, fica muito giro. Trouxe o chipboard dos presentes e das moedinhas. A portinha do Mr. Pérez, que vocês podem aplicar aqui umas, como é que se chama? Umas dobradiças e aqui um puxador e fazerem uma portinha de abrir e fechar. Trouxe o dos ratinhos, que é muito, muito fofo. Trouxe os dentinhos, para vocês inclusive fazerem aqui uma brincadeira e porem o número dos dentinhos e utilizarem, olhem, por exemplo, com aquele papel dos números, vocês cortam o número e podem colocar aqui por cima e decorarem a fotografia da perda daquele dentinho. Depois trouxe este chipboard também, que tem imensos chipboards. Tem a bandeirola que vocês podem utilizar e pintar com tintas acrílicas ou inclusive com tintas à base de álcool ou com aquarelas, sei lá, com tinta de chalk. Há disponível na loja várias tintas e cores giras que vocês podem utilizar para decorarem os chipboards. Depois tem também aqui, que é assim o mais... Não é aquele momento mais especial, que é a perda do primeiro dentinho. Temos o dentinho, aqui uma como é que se chama isto? Falha-me agora o nome, mas para pendurarem, sabem, no puxador da porta, um vasinho de flores, uma fatia de queijo, o poste das cartinhas, para vocês fazerem assim, e várias estrelinhas para vocês fazerem assim umas decorações engraçadas. Depois, estes aqui são maravilhosos, são as molduras. Temos a moldura vertical, que é esta, para vocês porem a foto da criança. Temos a horizontal, para porem a foto em apaisado. E depois temos a oval, que é com o ratinho cá em baixo. Portanto, podem pôr aqui um grande sorriso, uma foto com um grande sorriso e depois ali a janelinha onde falta o dentinho, porque fica um pormenor muito engraçado para decorarem até a capa do álbum, com a foto da criança com a falha do seu primeiro dente. Depois temos as silhuetas para repuxado, que eu adoro. Já fiz alguns trabalhos com repuxado e adorei, e gostei particularmente destes aqui, são muitas giras e são enormes, portanto dá para vocês decorarem a capa inteira de um álbum, sei lá, por exemplo, um álbum de 20 por 20 ou 23 por 23 e depois em grande destaque os repuxados com as antelinas da Cora Projects. Portanto, temos o chipboard da árvore, muito giro. Temos a silhueta da fadinha. Vem constituído por várias peças, portanto, traz a principal, que é o desenho completo.
Depois traz à parte a carinha com as asas. E depois traz aqui o cabelinho dela para complementarem aqui. Esta parte de cima, por exemplo, se vocês ficava giro, imaginem fazerem o repuxado com a parte total e depois as partes de cima, até podem transformar isto num shaker facilmente e pintar estas asinhas em vários tons de degradês com uma esponjinha. Pintarem também o cabelinho e a carinha à parte e depois colocarem por cima do repuxado, que fica incrível. Depois temos a portinha do ratoncito, também traz, portanto, a parte principal e depois traz as sobreposições para dar aqueles relevos. Traz também esta pecinha extra para vocês poderem transformar esta janelinha num shaker. Esta portinha vai esgotar muito rápido, eu tenho a certeza. Imaginem isto na capa do álbum, abrindo e fechando com um papel de fundo giro por trás, fica super lindo também. E depois temos o ratinho com o queijinho, também traz a silhueta principal para vocês fazerem o repuxado com a antelina, traz à parte outra fatia de queijo para porem por cima, para darem relevo, inclusive até podem forrar isto com outra cor de antelina, ou de ecopel, ou de papel, e depois colarem por cima, e depois traz as patinhas do ratinho também, aqui a parte do cabelinho e o narizinho para dar diferentes alturas. Agora passamos aos shakers. Antes de mais, eu tenho que vos mostrar o recheio de shaker que a Cora Project fez especialmente para esta coleção. E não me digam que isto não é a coisa mais gira do mundo. Dentinhos. Super original. Super giros. Tem um tamanho super giro para vocês colocarem aqui por dentro do... Estão a ver? Do shaker dentinho. Ou aqui destes mais pequenininhos, ou até aqui dentro do shaker do ratinho. Muito giro, mesmo muito giro, super original. Aproveitando que está aqui o ratinho, pronto, temos então o shaker do ratinho. O shaker vem constituído por 3 peças principais, que é a base do shaker, o acetato rígido, que vem, ele não é azul, é transparente, traz 2 películas frente e verso para proteger, para não riscar e não sujar, e depois traz então a parte que vai por cima. Além disso, traz outra pecinha de chipboard, que vai ser aqui também um narizinho, e traz os olhinhos também do ratinho. Depois temos este porquinho shaker. E vou-vos dizer uma particularidade muito gira deste shaker. É que este shaker tem aqui em cima uma ranhura, estão a ver? Tem esta ranhurazinha aqui para vocês porem as moedinhas de metacrilato dentro. Digam-me que não é o produto mais original da coleção. Um shaker mielheiro. Muito, muito giro, brutalíssimo. Este eu tenho a certeza que vai esgotar no estante também, que é a portinha shaker, que é muito, muito, muito fofinha. Muito fofinha, adorei. Depois temos os 4 mini shakers em dentinhos. E para finalizar temos o shaker em dente grande, super giro, para fazerem um álbum com o destaque mesmo do dentinho, cheio com os dentinhos miniatura em metacrilato e depois com papelzinho decorado alusivo também a um dos papéis da coleção, que são giríssimos e não é difícil de escolher. Pronto, relativamente à coleção do Ratoncito Pérez, já vos mostrei absolutamente tudo, mas há mais meia dúzia de coisinhas que vos quero mostrar, que trouxe fora da coleção, mas que para mim são básicos e imprescindíveis. Antes de mais nada, trouxe os metacrilatos espelhados para colocarmos nos nossos projetos, com breads, por exemplo, no álbum, nas partes de trás do álbum. São metacrilatos espelhados, aqui eles não têm muito brilho porque têm uma película de proteção para não riscar, e trouxe o prateado, trouxe o dourado e trouxe o rose gold.
E cada pacotinho traz 5 peças, portanto dá para vocês fazerem, dá para 5 álbuns, portanto dá para vocês aplicarem em 5 álbuns. Depois, outro super imprescindível é o chipboard com a palavrinha álbum, a janelinha com as persianas, as âncoras, e eu trouxe estas âncoras a pensar nos projetos de mar, praia, e trouxe a pensar também na coleção Seaside da Mintai Papers, que já está disponível na loja, e achei que ficava muito giro, porque elas têm as argolinhas e vocês podem pendurar isto nas lombadas dos álbuns, que fica muito a giro. Trouxe também a portinha, que traz o aro e traz as janelinhas, pecinhas extra, tanto a redondinha como estas, para vocês fazerem mini shakers, ou então para dar um relevo pintadinho com tintas acrílicas em tons de castanho, misturado com um bocadinho de branco, a dar um ar envelhecido. Fica muito lindo. Se quiserem utilizar, por exemplo, para fazer um álbum de bebê e querem colocar o espaço para a foto quando o bebê chega à casa, por exemplo, quando vem da maternidade, vocês podem pintar a portinha de azul ou rosinha ou a cor predominante que estejam a utilizar na decoração e depois colocarem, portanto, a portinha também a abrir e colocarem a foto do bebê pela primeira vez em casa. Também é super giro. Depois, pensando no Dia do Pai, trouxe as engrenagens para vocês utilizarem nos vossos projetos para o Dia do Pai. E para finalizar, trouxe também as tags com os números para os projetos de bebê. São 12 círculos com os números, do 1 até ao 12, portanto do primeiro mês aos 12 meses, e depois traz duas palavrinhas, mês e meses, portanto, 1 mês, 12 meses, ou 10 meses, ou 9 meses, o que vocês quiserem. Penso que faz sentido 1 mês e os 12 meses. Portanto, acho que são chipboards super básicos. Além disso, são peças super baratinhas e que dão um up maravilhoso aos vossos projetos. Bom, eu sei que a coleção Ratoncito Pérez suscitou muita curiosidade e sei que é uma coleção que vai vender super bem para projetos de criança, precisamente porque nós não tínhamos nada no mercado pensada para esta fase que é a fadinha dos dentes, não é? Que os pais vivem sempre com tanta intensidade e para as crianças também é uma etapa muito importante e efetivamente a coleção é maravilhosa. Reparem que ela pode ser também muito usada para fazerem projetos de bebê que não esteja relacionado com os dentinhos, portanto podem perfeitamente utilizar estes papéis. Olhem, por exemplo, aqui o do menino com este não é um papel de dentinhos, portanto este aqui pode perfeitamente simular a parede do quarto do bebê. Este também é super básico, este aqui também é super básico, portanto eles não têm todos aquela temática tão concreta da fadinha dos dentes, portanto podem perfeitamente documentar e utilizarem para documentar a rotina da criança, não é? O dia-a-dia da criança. Por exemplo, sei lá, imaginem que vocês estão a fazer um álbum de 1 ano do bebê e chegou aquela altura em que ele tem que começar a escovar os dentinhos a primeira vez. Vocês podem perfeitamente utilizarem este papel para documentar a foto da primeira lavagem de dentes. Portanto, não necessariamente que é só, portanto, documentar que os dentinhos caíram. Reparem, os papéis são mesmo super básicos e podem perfeitamente ser utilizados com várias temáticas relacionadas com crianças, logicamente. Portanto, está aqui a coleção Ratoncito Pérez. Eu vou deixar o link cá em baixo na caixinha de informações para vocês a conseguirem encontrar os produtos que vocês mais gostaram. Vou deixar cá em baixo na caixinha de informações. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz de vos a poder mostrar em primeira mão. Um beijinho e até breve.